Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio da série Descomplicando o Alcoolista, para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasio, eu sou médico psiquiatra e eu me dedico a ensinar os familiares a fazerem o alcoolista parar de beber. O episódio de hoje é: o alcoolista pode beber moderado? E quem é que pode beber moderado? Quem pode beber só um pouquinho? Quem é que não pode beber nada? Como a gente pode entender quem é que pode ou não e como lidar com alguém nessas situações, certo? Então nesse vídeo eu vou te ajudar a entender como isso funciona e como você pode lidar com isso. Porque é muito comum eu receber mensagens, principalmente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, de pessoas perguntando como fazer para o alcoolista beber de forma controlada. Por exemplo, só beber quando e na quantidade que ela acha interessante. Por exemplo, minha esposa, que tem um marido que sempre que ele bebe, ele acaba exagerando, ou de vez em quando ele bebe, ele acaba exagerando, isso deixa ela muito frustrada e talvez a pessoa tente entender como fazer para ele não passar do ponto, para ele não perder o controle do consumo de álcool. Tem essa situação. E tem também outras pessoas que acabam fazendo o seguinte, que o alcoolista, que pelo contrário, o familiar acha que o alcoolista não pode beber nada, só que o alcoolista acaba tentando beber moderadamente e não conseguindo. Então são essas situações, essas duas principais situações que eu quero esclarecer aqui para você e te ajudar a entender como lidar com isso da melhor forma, começando por entender quem é que pode, quem é que não pode, por que vai poder ou não, quais são os critérios que a gente utiliza para entender se uma pessoa pode ou não beber só um pouco. Eu já tem vários vídeos no meu canal que eu falo sobre o que é beber moderado, tem um vídeo inteiro que eu falo sobre o que é beber moderado, mas para resumir aqui, tá? Moderado, para homens são 2 doses por dia, vamos dizer, 2 doses de cerveja, mas não pode ser todo dia, e para mulheres, 1 dose. Tá? Mas se você quiser saber mais sobre o que é beber moderado, tem que assistir aquele vídeo que está mais explicado. Além de não é só a quantidade, mas é beber sem que isso cause prejuízo. Porque se a pessoa beber 2 doses de qualquer coisa e sair dirigindo, já não é mais beber moderado. Se a mulher beber 1 dose de qualquer coisa que seja, um gole de álcool, estando grávida, não é beber moderado. Então tá, as obviedades eu deixei para outro vídeo, que eu vou falar aqui são sobre pessoas que perdem o controle, pessoas que acabam tendo muitos prejuízos porque perdem o controle do consumo de álcool ou porque não param de beber, certo? E eu quero começar te explicando o raciocínio primeiro, para você entender sobre problemas com álcool, tá? Para eu te explicar e você para que você possa entender de fato e avaliar na sua situação onde é que se enquadra, como é que isso está acontecendo na sua casa com a pessoa que você ama. Primeiro eu quero te dizer o seguinte, a maioria das pessoas que tem problemas com álcool, que tem problemas de saúde, que causam acidentes, brigas, divórcios, separações, qualquer coisa, o maior problema das pessoas que têm até acidente de trânsito com álcool, dirigiu embriagado e teve um acidente fatal, a maior parte dessas pessoas não é dependente de álcool. A pessoa não precisa ser dependente de álcool. Ela não precisa ter uma síndrome de dependência ao álcool para ter problemas por conta do consumo de álcool. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Não é porque o fulano não perde o controle, não é porque o fulano para de beber quando quiser, que isso faz ele não ter problemas com álcool. Começando por aí. Tá? Tem gente que abusa do álcool e tem prejuízo sim, e isso não necessariamente é uma dependência. Tá? Então é importante a gente compreender isso. Até porque a regra, tá? A regra dos problemas com álcool, se você for estudar, for ver, ou ouvir uma explicação sobre como é o alcoolismo, há mais de 30 anos as pessoas tentam descrever. O que é o alcoolismo? Que doença é essa? E daí, ao longo de muitos anos, é bem interessante que já tentaram classificar de muitas maneiras. E nenhuma delas teve validade científica real. Nenhuma delas hoje a gente consegue utilizar assim, dos subtipos de alcoolismo. Então hoje a nossa classificação é bastante ampla, que tem a ver com a realidade, que as pessoas têm problemas com álcool e alcoolismos de formas muito vastas, muito diversas. Tem gente que perde o controle do consumo de álcool, que vai lá, tem apagões, tem gente que passa 3, 4 dias bebendo. Outros não têm isso. Outros simplesmente vão bebendo, mas nunca param. Nunca tem períodos longos sem beber. Outras pessoas bebem de vez em quando e têm problemas bebendo de vez em quando.
Né? Então, esse critério que muitas pessoas defendem de se a pessoa de vez em quando controla o consumo de álcool, só perde o controle às vezes, isso não significa que ela não tem um problema com álcool. Tá? Os problemas com álcool são muito variados e eles variam não só de pessoa para pessoa, quanto de acordo com o ambiente. Essa é uma doença interessante porque ela varia muito. E até tem gente que discute se é ou não doença ou como é que é, mas é um debate super técnico. De que o alcoolismo é uma doença estranha porque ele varia muito conforme o ambiente. Você não pega um diabético e faz ele parar de ser diabético em determinada situação social. Não é tão simples assim. Então o alcoolismo tem várias peculiaridades que é interessante você entender. A primeira delas é que é muito variado. Tá? Ele pode se apresentar de formas muito variadas. A gente não pode reduzir todas as pessoas às mesmas regras. Tentar falar para o alcoolista que você ama, por exemplo, que já que ele está bebendo todos os dias, isso é por causa disso que é alcoolista. Então não se perca tentando classificar de uma forma tão dura, porque isso vai ser a mínima inverdade, a mínima diferença daquilo que você disser para o que está acontecendo pode ser usado contra você. Então não caia nessa. Mas eu vou te explicar assim, de uma forma geral. Mas quem é que não pode beber, tá? Quem é que não pode beber mais? Tem gente que não pode beber nunca mais, nada. E quem é que não pode beber mais? Tem gente que não pode. Tem gente que toda vez que tentar beber moderado, vai se atrapalhar. Vai acabar tendo problemas, de alguma forma. Qual que é mais ou menos a regra que a gente usa para se basear em quem talvez não possa mais beber? Eu vou te falar. Não é uma regra absoluta, mas é para alimentar o seu raciocínio. É o seguinte, pessoas que já tiveram problemas sérios com álcool. Já teve problemas sérios. Ou pessoas que já tiveram várias vezes problemas com álcool. Várias situações, já perdeu vários empregos, ou sei lá, já teve acidentes, já teve muitas brigas, várias vezes. Ou pessoas que já passaram por problemas mais leves, mas por longos períodos. Então, quer dizer, a pessoa passou 10 anos da vida dela meio travada, ou não conseguindo se desenvolver em alguma área da vida por estar bebendo. Isso mostra que, poxa, tem alguma coisa errada. Né? Não é normal isso acontecer, não é algo banal. Isso mostra indícios de que essa pessoa vai ter prejuízos com o álcool. Ou se uma pessoa teve, e olha, isso é importante, se uma pessoa já teve em algum momento da vida, qualquer que seja, mesmo no passado, sintomas de abstinência, depois de parar de beber. Rapidamente aqui, tá? Tem outros vídeos que explicam melhor, mas é o seguinte, sintomas de abstinência, é bem resumido, é quando a pessoa bebe muito tempo, bebe muitos dias, bebe um longo período, e quando ela para de beber, ela começa a ter sintomas, tremores, ou a luz fica muito forte, ela fica muito sensível à luz, tem sintomas de abstinência nos primeiros dias, poucos dias depois de parar de beber, ou às vezes até horas. Então pessoas que tiveram isso também, peraí, sinal de fumaça de que essa pessoa tem um problema com álcool, essa pessoa talvez nunca mais possa voltar a beber moderadamente. Isso não é uma sentença final, mas são dados que a gente usa para entender se uma pessoa pode ser capaz, para a gente prever se essa pessoa pode ser capaz de beber moderadamente no futuro. Porque se ela tentar beber, ela vai ter problemas, as chances são de que ela vai ter problemas. E eu quero que você entenda isso, tá? Não precisa decorar, mas eu quero que você entenda, porque daí fica mais fácil você absorver esse conceito com naturalidade e usar isso no seu dia a dia. Pensa comigo aqui, vamos refletir um pouco. Para um pouquinho e vamos pensar. Por que uma pessoa, de verdade, tá? Por que uma pessoa vai permitir que o álcool tome controle da sua vida, que estrague a sua própria saúde, que atrapalhe o rendimento no trabalho, que prejudique os seus relacionamentos, que coloque ela em risco por estar bebendo? Por que alguém vai deixar isso acontecer? Por que uma pessoa vai deixar acontecer, vai permitir chegar a ter problemas físicos e até de sintomas de abstinência de tanto beber? Ou por que uma pessoa vai ficar bebendo só para aliviar sintomas de abstinência? Já pensou que desagradável, que incoerente, isso não é natural? Pensa comigo, por que alguém vai se colocar nessa situação querendo? Eu desejo, acordou e pensou, poxa, eu quero que isso aconteça com a minha vida. Ninguém quer isso. A verdade é que ninguém deixa isso acontecer. Ninguém tem o poder de escolher isso ou não. Escolher se vai controlar o consumo de álcool ou não. Isso simplesmente
acontece conforme a pessoa vai bebendo. Certo? Acontece. Muitas pessoas às vezes descobrem isso depois que bebeu durante muito tempo. Né? A pessoa não imaginava que isso aconteceria, de repente começou a beber demais, quando viu, poxa, passaram-se 6 meses e a coisa ficou ruim e a vida ficou pior de uma forma geral. Certo? Então, é claro o seguinte, e quem é que tem esse tipo de problema? Quem é que vai desenvolver? Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, ninguém está seguro de desenvolver, ninguém está livre de ter uma dependência ao álcool. Ninguém está completamente livre de ter uma dependência ao álcool. Qualquer pessoa pode ter. Tem um pouco de influência genética? Tem, mas eu já expliquei até em outros vídeos, mas essa explicação genética, ela é meio... Você vê que ela não garante que a pessoa vai ter dependência ao álcool. Agora, o contexto social... O que parece mais forte, tá? As pesquisas discutem muito isso. Mas se você parar para se dedicar a entender isso, você vai perceber, só ver, que o contexto social vai moldando não só a personalidade da pessoa, como vai favorecendo que esse tipo de coisa aconteça. Não é mesmo? E uma coisa que é impressionante é que, de alguma forma, a sociedade ela se organizou para deixar o álcool, permitindo que o álcool tivesse um papel muito familiar. Não é difícil para a maioria das pessoas perceber ou entender que a cocaína gera dependência, ou que o crack gera dependência. Todo mundo olha e pensa, não, é claro, cocaína e crack geram dependência. Agora, muita gente ainda se surpreende de pensar, ao descobrir ou até perceber que o álcool tem um potencial de gerar dependência. Tem um potencial de gerar dependência. Isso não é do nada, não é uma escolha totalmente livre. Só que assim, confunde muito porque muita gente bebe e não perde o controle. Muita gente bebe e não tem prejuízos consideráveis com o consumo de álcool. Mas algumas pessoas têm prejuízos e perdem o controle. E como é que a gente faz para perceber se isso está acontecendo? Né? Porque eu listei um pouco, agora eu quero aprofundar. É mais simples do que talvez a pessoa pense. Às vezes a pessoa fica procurando sinais graves. Olha, a pessoa não bebe de manhã. Se ele não bebe quando acorda, então ele não tem um problema com álcool. Calma. A gente consegue verificar isso muito antes de um problema tão grave se estabelecer. Que é como? Observando ali no dia a dia que a pessoa começa a ter prejuízos por beber. Começa a ter a vida dela ficar menos boa, de alguma forma. E mesmo assim ela continua decidindo beber. É vendo que essa pessoa perde tempo demais bebendo. Às vezes o familiar fica tão preocupado pensando, se comparando com o álcool, pensando, poxa, será que ele prefere o álcool ou prefere a mim? E não percebe que isso é um sintoma. Eu não estou tirando a responsabilidade dele, tá? Não estou tirando. Isso tem um pouco de verdade nisso, um pouco de verdade na preferência da pessoa pelo álcool. Mas não é tão livre assim e é importante que você entenda para você não comprar um inimigo errado. Porque um dos sintomas é a pessoa perder tempo demais bebendo. Ela começar a perder tempo demais se recuperando do álcool. Ela perder tempo demais indo consumir álcool. Poderia estar, sei lá, estudando, poderia estar, sei lá, se divertindo de uma outra forma, melhorando a vida de alguma forma, cuidando melhor de alguma outra área da vida, e ela fica bebendo ou se recuperando dos seus efeitos. Isso a gente já consegue perceber já desde o começo. Olha, a pessoa vai numa festa e ela não se diverte na festa, porque ela nem lembra direito da festa porque ficou bebendo. Então até o lazer vai sendo prejudicado. A pessoa às vezes confunde, pensa, mas ele tem muito lazer porque ele bebe demais. É só enxergar como é que é esse lazer. A pessoa nem tem, não é uma coisa tão valiosa. Né? Podem ser experiências prazerosas, de fato. Para o alcoolista são, muitas vezes, experiências prazerosas, ficar bebendo, mas não são valiosas. São experiências pobres, né? Que se pudesse escolher, não escolheria. Mas ele escolhe porque aquilo tem entrado num contexto de alcoolismo. Não só da parte da dependência, como o enfraquecimento das habilidades de lidar com a vida de outra forma. Então isso vai tudo se somando. E às vezes a pessoa vai moldando a própria vida para tentar reduzir esses prejuízos, ou a percepção desses prejuízos. Então isso pode deixar meio confuso. Por exemplo, um pai de família que sustentou a família a vida inteira. E ele bebia de vez em quando, não era grande coisa, sustentou a família a vida inteira. Daí ele se aposenta. Ele é muito rígido, não consegue lidar muito com a aposentadoria,
e ele acaba bebendo demais, não passa tempo de qualidade com a família, porque fica só bebendo, e acaba justificando isso, dizendo que já está cumprindo com todas as suas responsabilidades, que ele acredita que só fornecer dinheiro seja tudo o que se espera dele. E pode até pensar que beber é um tipo de recompensa pelos anos de trabalho, e até achar mesmo, ao mesmo tempo ele pode achar que ele não é tão importante assim no convívio familiar. Percebe? São justificativas que vão se criando, que o próprio alcoolista não se dá conta assim. Porque às vezes você pode olhar para isso e ficar com raiva, né? Pensar, poxa, mas como é que o cara pode pensar uma coisa dessas? Mas isso faz parte desse problema. A pessoa começa a criar histórias na própria cabeça para justificar o consumo de álcool dela, para justificar que não é tão ruim assim, para ela mesma não perceber os malefícios ou não perceber os prejuízos. E daí olha que interessante, se a família fica com raiva disso e critica, aí ele interpreta isso como, ah não, é verdade, olha só, a família me odeia, então realmente eu posso me dar o direito, né? Inclusive todos são ingratos, porque eu estou dando dinheiro, e começa a ficar uma confusão na cabeça do alcoolista e na cabeça da família, né? O que eu quero dizer com isso? E de novo, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, tá? Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. O que eu quero dizer com isso é que existem pessoas que se relacionam mal com o álcool. E essas pessoas que quando bebem têm prejuízos maiores. E é assim que a gente começa a calcular se a pessoa pode ou não pode beber moderado. Se a pessoa vai lidar bem com álcool ou não. Porque quando ela começa a sofrer prejuízos maiores, essas pessoas começam a ter prejuízos maiores. E elas não param de beber mesmo assim. Se deixar a coisa do jeito que está, ela vai tendendo a beber mais, sofrer mais prejuízos, e o prejuízo vai alimentando ela a beber mais, e aí a coisa se enrosca. E dependendo do contexto familiar, da forma com a qual a família vai se relacionar com o alcoolista, a percepção de problema dele acaba sendo minimizada ou não, certo? Principalmente por falta de entendimento, tanto do alcoolista quanto da família. De novo, tá? A decisão de beber é responsabilidade do alcoolista, é responsabilidade. Só que pensa comigo aqui, pelo tudo que a gente conversou até agora, perder o controle já não é tanto, é responsabilidade, mas não é bem, ele não escolheu, ele meio que assumiu o risco, mas aquilo ali é onde ele tropeçou, é onde ele não queria que tivesse acontecido. O prejuízo não é o que ele quer. O que os alcoolistas em geral querem, pode perguntar para eles, é beber sem ter prejuízos. Esse é o sonho. E é isso que não vira realidade. E o que acontece? Deixa eu te explicar melhor isso com um conceito, tá? Porque isso pode ficar confuso para algumas pessoas. Eu vou ilustrar esse conceito, eu gosto de usar a metáfora do rio. Tá? Imagina um deserto muito quente, um calor infernal. Não sei se aí está quente, aqui está um pouco quente, mas imagina um calor de verdade, aquela areia quente, sabe, subindo aquela fumaça, olha ao redor, não tem nada, e aquele calor começa a dar sede, começa a dar angústia de estar ali, a ansiedade de estar ali naquele deserto, e de repente a pessoa encontra um rio, com uma correnteza. Ela olha aquele rio e pensa, poxa, eu vou me banhar nesse rio, vou me refrescar nesse rio, e ela entra no rio. Aí até tem uma correnteza, mas a pessoa se segura, com um pouquinho de força ela sai do rio, né? Já se refrescou. Beleza, olha que legal, que bom que tem esse rio, eu posso me banhar nesse rio e me refrescar. Só que no dia seguinte ela volta para o rio e a correnteza é mais forte, ela continua indo um pouquinho mais profundo. E daí a correnteza vai pegando ela devagarinho, só que ela faz um pouquinho mais de força, e ela continua confiante que entrar no rio não é um problema. Aí quando faz um calor, daí ela começa a não se acostumar mais com o calor, porque ela já não está mais acostumada com o calor, porque ela se acostumou com o conforto, ficou mal acostumado com o rio, né? Porque consegue se refrescar automaticamente. Não precisa mais fazer uma casa, não precisa mais correr até a cidade ou se deslocar muito para achar uma sombra ou um chuveiro, vamos dizer assim. Tem aquele rio ali que está muito fácil para ela ir, e ela está confiando no rio, e ela começa cada vez mais a entrar no rio. Só que a correnteza começa a ficar muito forte, e ela começa a ser arrastada, e daí ela começa a não sair mais, começa a não conseguir mais sair. Aí talvez ela só consiga sair com uma força extrema, ou com a ajuda de alguém. Esse rio é
a dependência do álcool. Esse rio é um mecanismo cerebral que faz com que a pessoa tenha uma compulsão parcial. Não é impossível sair do rio, mas a correnteza é forte. Então, se você pega uma pessoa que está bebendo, que perdeu o controle, uma pessoa dessas que eu falei para você, que tem todos esses sinais, que ao longo do tempo já mostrou que tem problemas com álcool, se você pega, olha para ela, ela está lá indo cada vez mais fundo para o rio, se afastando de você, e você fala, fulano, como é que você está indo embora? Peraí, volta para cá, por que você não volta? E ela pode estar tentando voltar e não conseguindo. Ela pode estar tentando voltar e não conseguindo. Ela fica até meio brava porque você está pedindo para ela voltar como se fosse nada. Percebe? Daí você vai argumentar. E se você argumenta... Tá, deixa eu explicar isso de outra forma. Então é o seguinte, a correnteza é a falta de controle sobre o consumo de álcool. É a parte doença. Só que a decisão de ficar voltando para o rio, ela é uma decisão baseada na personalidade, baseada nas escolhas, baseada na capacidade, nas competências emocionais do alcoolista. Certo? Porque essa decisão de voltar para o rio, ela é consciente, ela é razoavelmente consciente, ela é consciente, a pessoa sabe, olha, eu vou voltar para o rio, eu tenho esse risco. Né? Então quer dizer o quê? Se ela para de beber um tempo e ela decide voltar a beber. Agora, por exemplo, vamos colocar da seguinte forma, bem prática. Você vai sair para jantar com o alcoolista, né? E ele decide beber a primeira dose. Ele está entrando no rio. Isso foi uma decisão. Claro, a gente pode discutir que no jantar tem um estímulo lá que torna mais fácil ele aceitar beber e ele ficar com vontade de beber, mas ele tomou a primeira dose de álcool, a correnteza começa a vir. E a correnteza vai empurrar ele para beber mais. Daí se você começar a reclamar com ele, você vai estar brigando com a correnteza. Por isso que é melhor agir antes do primeiro gole e depois do primeiro gole se afastar. Porque uma pessoa que está numa correnteza dessas, ela vai tentar a se afogar e te afogar junto. Você vai estar batendo de... Ele começou a beber e você está lá no jantar com ele, mandando ele parar de beber, você vai estar batendo de frente com a correnteza também. Então, daí por isso que você acaba sofrendo muito e acaba virando uma discussão, uma briga. Você vai sendo arrastada junto com essa força toda que está levando ele junto. Vitor, mas por que ele não para de fazer isso? Pô, ele já começou a beber. A correnteza já está arrastando ele já não está no normal. Entendeu? Eu poderia explicar isso biologicamente, mas eu acho que assim é possível, e eu vou explicar, eu já explico em outros momentos, mas eu acho que eu quero explicar assim dessa vez hoje. Tá? Então, quem já perdeu o controle do consumo de álcool, não só uma vez, mas várias vezes, ou por bastante tempo, a ponto de já ter prejuízos por isso, tem uma prova de que tem a tendência a perder o controle. E olha, essa tendência não vai embora. Ela não desaparece do nada. Por isso que se diz que o alcoolismo não tem cura. A pessoa vai precisar parar de beber, se ela quiser não perder mais o controle. Só que eu não vou parar por aí, eu vou explicar para você uma coisa que pouca gente sabe agora. Tá? A pessoa não vai mais poder beber, porque as chances são de que ela vai perder o controle. Tá? Só que daí que mora um outro mito, um outro desafio, que é qual? Ah, o Vitor falou que então a pessoa que tem essa tendência aí, ela não pode voltar a beber controladamente. Aí vai lá a pessoa, escuta isso, e ela pensa, não, Vitor, você está errado. Você está errado, eu posso beber moderadamente. Ou um familiar vai lá e escuta isso e diz o seguinte, Vitor, mas quem eu amo ficou sem beber há 5 anos e já voltou a beber faz 2 meses? E está tudo bem. E como é que você não acabou de falar que a pessoa vai perder o controle? Como é que pode? Eu vi lá o João, o José, bebeu 5, ficou mal pra caramba, já foi internado não sei quantas vezes. E ele voltou a beber faz 2 meses e está tudo certo. Ele não sente falta do álcool, bebe só quando tem, quando não tem não bebe, não perdeu o controle nenhuma vez. E aí, isso significa então que essa pessoa, ela pode então, agora é um certificado de que está seguro para ela voltar a beber moderadamente? O que você acha? Comenta aqui para mim, o que parece para você? Ah, Vitor, se foi 2 meses, então sim. Se foi 6 meses, então sim. O que você acha? Comenta aqui para mim para eu saber. Qual a sua opinião? Porque a maioria das vezes sim, as pessoas se enganam nisso. Só que eu vou te falar aqui, ó. Isso não é estranho. Não é estranho.
Lembra que eu te falei que há mais de 30, 40 anos o pessoal pesquisa, tenta ver a história natural do alcoolismo, tenta acompanhar os alcoolistas ao longo de anos para tentar entender como é que essa doença se manifesta? Então, uma das formas que essa doença se manifesta é variando. Ela é múltipla, ela é variável, principalmente de acordo com o contexto social. E uma das coisas que mais costuma acontecer é essa perda de controle ser intermitente. Ela não acontece sempre. Uma pessoa é capaz de beber 2 meses, mesmo sendo alcoolista, de forma moderada. A maioria vai fazer isso? Não, mas tem gente que vai conseguir fazer isso. Aí eu preciso, para você entender isso de verdade, eu vou te contar como você precisa saber, para você não ter, para isso ficar claro para você, como é que o alcoolismo costuma acontecer. A pessoa, como é que ele costuma acontecer? Não sei se você viu o alcoolismo acontecer na vida de quem você ama. Se você viu ele acontecendo. Se você já viu uma época que ele bebia sem problemas e passou a ter problemas. Então, eu vou te dizer como é que é a média, tá? Porque isso também varia, mas a média é a seguinte: para homens é diferente de mulheres. Na média, os homens bebem pesado durante vários anos. Vamos dizer assim, ó, varia muito, tá? Mas vamos dizer assim, ó, bebeu 15 anos pesado. Sempre bebia pesado. Só que daí ele não perdia o controle, ele era um bom pai, ele era um bom marido, ele bebia, não incomodava ninguém, a saúde estava legal, o emprego estava legal, ele bebia pesado, ficava um tempo sem beber, depois bebia de novo. Então ele não era dependente do álcool, né? Ele não tinha critérios, não tinha prejuízos com o álcool, bebia pesado, ou os prejuízos eram mais discutíveis, né? Só que daí de repente, 15 anos bebendo de uma determinada forma e a vida funcionando mais ou menos. Aí de repente, de um ano para o outro, ele começa a perder o controle de uma forma que muito grande, as coisas começam a piorar demais e ele segue bebendo. Então assim, de repente, pô, o que aconteceu com o fulano? Ele bebia pesado, mas não era desse jeito. Isso é a média do alcoolismo acontecendo nos homens. E uma vez que isso aconteceu, é como se tivesse um bicho picado na cabeça da pessoa. Sei lá, travou um negócio, mudou, o cérebro da pessoa mudou. Agora, o cérebro dele passou a ter uma tendência a perder o controle do consumo de álcool. Ou tornar para ele mais difícil ficar sem beber. Né? Isso que torna difícil as pessoas entenderem. Daí fala assim, Vitor, mas eu bebi durante 15 anos. Ou você pode pensar que seu familiar bebeu durante 15 anos. Foi só aquela época, foi só esse ano que ele bebeu mais e internou. Agora que ele saiu da internação, ele já está sem beber há alguns anos, ele já deve estar podendo voltar a beber moderadamente. Eu vou explicar como é que é isso. Olha só, e para mulheres, só para concluir o raciocínio, para mulheres é um pouco diferente, na média, tá? Isso sempre pode variar, mas para mulheres é um pouco diferente na média. Tende a acontecer de forma mais gradual com mulheres. As mulheres vão bebendo ao longo dos anos e isso devagarinho vai piorando. Os homens é um padrão assim, ó, que mudou de uma hora para outra. A mulher vai piorando aos poucos, mais gradual. E às vezes isso é até pior, porque daí a sensibilidade aos problemas vai ficando menor. Né? Porque foi devagarinho piorando, as pessoas foram achando meio normal isso acontecer. Esse é um problema. A ciência chama isso de padrão telescópico, né? Porque é gradual. Na mulher costuma ser assim. Só que independente de alcoolismo ter levado para começar 5, 10, 15 anos, para se estabelecer e o cérebro da pessoa mudar, para ter essa tendência compulsiva, quando ela voltar a beber, mesmo que o cérebro esteja melhor, tipo assim, ó, ficou 5 anos sem beber, o cérebro se recupera um pouco. O cérebro se recupera um pouco. Teve lá um estilo de vida bom, está lá um tempo sem beber. Se ele voltar a beber, o cérebro já vai estar um pouco recuperado. Só que a tendência para ele voltar a piorar não vai mais levar 5, 10, 15 anos. Vai levar semanas ou meses para voltar a ter aquela mudança e o cérebro voltar para aquela correnteza. Alguns, quando voltam a beber, já começam a beber da primeira vez sem controle. Tomou uma, já era. Outros bebem moderado durante um tempo, semanas ou meses, e daí que tropeçam e perdem o controle. Tão mal quanto da primeira vez, quanto foi antes, ou até pior. E às vezes a família não se dá conta disso. Pensa, pô, fulano foi lá, tinha um problema com álcool, mas que bom que isso já passou. Agora nas festas de família a gente já pode beber normalmente, a gente pode conviver com ele bebendo sem problema, ele está bebendo 1, 2 cervejas. Só que isso, além de ser uma coisa que vai durar pouco tempo, o
que às vezes acontece? O alcoolista também acha que isso é estranho. Peraí, cara. Peraí, eu perdi o controle, mas eu sou, ainda mais homem tem um pouco disso, tá? Mulher também tem de outra forma, mas eu vou dar esse exemplo com homem, porque para mim é um pouco mais fácil por ser homem, né? O homem às vezes fala isso aí, ó. Poxa, mas peraí, isso aí é uma afronta à minha dignidade. Eu sou forte, eu sou mais forte que isso. Já passou esse negócio. Eu não quero admitir para mim que eu não posso beber controladamente. E o que isso leva, às vezes, a pessoa a fazer? A se sentir envergonhada, se sentir... É chato para qualquer um. Dá para entender isso, né? Dá para entender. Poxa, muita gente bebe e não tem problema e agora eu tenho. Isso é desagradável. Então, às vezes, isso é um dos motivos que faz algumas pessoas, tá? A esconderem isso. Por exemplo, vai lá e bebe na festa de família 2 e daí escondido bebe muito mais. Eu já vi, inclusive, daí com mulheres acontece isso um pouco mais, porque a sociedade por ser, vamos falar a verdade, a sociedade é um pouco mais machista, tolera mais comportamentos inadequados de homens. Então as mulheres têm a tendência a esconder mais ainda. E já vi casos em que teve mulheres que escondiam no shampoo, na garrafa de shampoo, para que a família não descobrisse que estava bebendo. Ah, mas é sacanagem isso? Não, eu quero que você entenda o contexto, que às vezes a pessoa parece que está bebendo moderado, mas não está. Então é importante ficar atento. E mesmo assim, ela pode estar bebendo moderado, mas isso tem um prazo de validade curto, né? E pode ser que ela consiga controlar durante um tempo, depois não consiga mais. Isso confunde a família, confunde o alcoolista, porque esses períodos, essa intermitência, faz ele achar que realmente, olha, eu perdi o controle daquela vez, mas o que faltou foi força de vontade. E ele pode começar a brigar com isso, internamente. Né? Ele pode começar a achar que quando ele controla, o problema não é tão ruim assim. E que o álcool pode ser ingerido de forma segura. Então a pessoa segue bebendo e a família também pode começar a achar que é seguro. E daí a esposa, e tem várias esposas que falam para mim, né? É mais esposa que fala isso, mãe fala um pouco menos. Que sai, daí o cara começou a beber de forma controlada, ele até tinha parado de beber um tempo, já não estava mais dando problema, daí ela quer sair com ele, quer tomar 2 taças de vinho com ele. Porque eles sempre beberam controlado, e daí a pessoa fica frustrada pensando assim, Vitor, mas por que ele não bebe moderado? Poxa, eu combinei com ele que a gente ia tomar só 2 taças, e ele tomou a garrafa inteira. Poxa, estragou a nossa noite. Por que ele não conseguiu fazer isso? Por que ele não conseguiu fazer isso? Não é porque ele é um sacana, percebe? E daí a pessoa briga com ele na hora errada. Não é que, eu acho que nunca brigava, essa é a solução, mas ela fica brava com ele na hora errada. Porque depois que ele começou a beber, que a coisa já... A correnteza não é o cara, a correnteza não é ele, tá? Não é o normal dele. Ele é responsável por sair? Ele poderia fazer mais força para sair? Poderia, mas não é o normal. Aí você acaba comprando o inimigo errado. E ele também compra o inimigo errado. E daí os dois ficam brigando com uma coisa que não existe. Com uma ideia de fraqueza, com uma ideia de impotência, com uma ideia que não tem nada a ver. Então, entender o mecanismo do álcool, e do alcoolismo, eu acredito que pode aliviar muita coisa, tirar esse peso todo horroroso que as pessoas têm. Tá, beleza, cara. Talvez você não possa mais beber. Por que isso é tão grave? Por que a vida acabou agora que eu não posso mais beber? Então, e essa confusão é problemática porque o alcoolista vai relutando com essa ideia, porque às vezes ele perde, às vezes ele não perde o controle. E isso faz com que muitos alcoolistas fiquem querendo testar a própria capacidade de controlar o consumo, tentando se convencer, olha, eu não quero acreditar que eu não sou capaz de controlar o consumo. E fala a verdade, pensa bem comigo, isso é um mecanismo de luto, normal de luto. Às vezes, quando a gente perde alguma coisa importante, sei lá, agora com o coronavírus aí, a nossa liberdade, a gente perdeu a nossa liberdade, né? Ficar em casa é uma decisão consciente, mas tem um certo luto. No começo, talvez você também tenha relutado, mas será que eu tenho que ficar em casa? E talvez até tenha testado sair um pouco mais de casa. Talvez algumas pessoas fizeram isso. Então, o alcoolista também passa por um luto em que ele fica tentando testar, e às vezes ele consegue, isso ilude ele. Ele pensa, poxa, se eu fizer mais força, se eu tiver mais força de vontade, talvez eu consiga controlar. E daí, se você chegar para o alcoolista numa fase dessas, em que ele já está assim, ó, ele percebeu que, cara, o álcool é um problema para ele. Mas ele não gosta disso, ele não gosta dessa ideia. E daí, ele pode estar testando, por exemplo, ele bebia uísque ou vodka e passou a tentar tomar cerveja. Aí a família fica pensando, pô, mas você é um imbecil? Por que você está tentando beber ainda?
calma, às vezes isso é um sinal de que as coisas estão melhorando. O cara está brigando com isso. Ou outros acabam não tentando parar de beber para não lidar com a ideia desagradável de que ele pode não conseguir. É uma fobia. Qualquer um tem. Ninguém gosta de pensar em si como uma pessoa que não consegue fazer as coisas, não é mesmo? É difícil a gente admitir isso para nós mesmos. Nós preferimos conseguir fazer tudo, né? Então o que acontece? Muitas vezes a família acaba olhando isso e não percebendo que o que está engasgado na pessoa é essa ideia desagradável de que ela não pode mais beber. Quanto é chato isso para ele. E acaba ficando bravo, frustrado, com pressa demais. E daí muitos tendem a fazer o quê? Começar a fazer uma disputa com o alcoolista. Porque, pensa só, o alcoolista está lá pensando, com os pensamentos dele. Como é que eu posso não conseguir lidar com o álcool? E ele pode achar que admitir que ele perde o controle com o álcool é admitir que ele é um fracassado. Admitir que ele é uma pessoa lixo humano. E daí a pessoa tendo esses pensamentos, ela vai relutar a fazer as mudanças necessárias. E daí quando a família chega e fala assim, você precisa admitir que você é um alcoólatra, na cabeça dele ele não está admitindo de uma forma saudável, percebe? Se ele não admite, ele está com a cabeça... E ele não precisa admitir, tá? Não cai nessa. Mas porque se você forçar ele a admitir, se ele não admitir, nada vai mudar. Calma, o cara está negociando com a vida, ele está tentando entender, cada vez que fala isso, ele escuta que ele é um fracassado às vezes. E daí por isso que tem que ter um jeito certo de fazer isso. Porque isso tende a piorar as coisas, não é mesmo? Daí você vai assistir a live do Vitor, que mostrou, olha Vitor, agora eu entendi, quem eu amo não pode mais beber moderado. Né? Não pode mais beber moderado. O que acontece? E eu vou te explicar daqui a pouquinho como lidar com a pessoa, em cada uma das etapas. Tá, isso só piora as coisas. Mas a verdade é o seguinte, voltar a beber é uma questão de escolha. E beber é uma questão de escolha. E às vezes a pessoa não percebe que ela pode escolher e que pode ser uma boa escolha não beber. E que, poxa, ele não escolheu de verdade. A verdade é essa. O alcoolista não escolheu ter problemas com álcool. Isso ele não escolheu. É um infortúnio. É uma droga. É ruim. E a gente pode admitir isso. A gente pode, eu acho que até é saudável você assumir para o alcoolista que droga que você não pode beber moderado. Que droga, cara. É uma pena. É uma pena, porque não que o álcool é a coisa mais importante do mundo, mas, poxa, tem coisas da vida que você vai perder por não poder beber. E, ok, a gente supera isso, mas é chato, né? É desagradável, né? E isso não significa nada sobre a pessoa. Isso não define essa pessoa. Ah, eu não posso beber, quer dizer que eu sou uma pessoa diferente. Não, tem gente que é alérgico a camarão. Eu tenho um amigo baiano que é alérgico a camarão. Que chato. Ele é baiano e ele é alérgico a camarão. Que desagradável isso. Desagradável. É uma pena que aconteça isso. E não depende da força de vontade dele, não depende do caráter, muito menos de uma fraqueza moral. E é justamente ficar achando esse tipo de coisa que enrosca tudo. Que faz o alcoolista pensar isso de si próprio, de relutar contra a ideia de que ele precisa fazer mudanças. Porque ele não quer pensar em si próprio. Ninguém quer pensar em si próprio como um canalha, como um egoísta. Ninguém quer pensar isso de si próprio. Isso aí cria, às vezes, porque pensar isso sobre si próprio é uma mentalidade ingênua. Essa é a verdade, é uma mentalidade ingênua sobre o que é o alcoolismo. E faz com que as pessoas que tenham problemas com álcool sejam julgadas, e a sociedade julga bastante ainda, e se cria um preconceito muito grande. Até você, que convive com o alcoolista. Aí tem gente que me fala assim, Vitor, eu convivo com o alcoolista, significa que eu não tenho amor próprio? Que bobagem uma coisa dessas. Que sacanagem, né? Que alguém pensa algo assim, que triste, né? Uma bobagem, assim, poxa... Tem gente que todo mundo tem algum problema. A pessoa tem um problema com álcool, isso não desqualifica a pessoa como um indivíduo. Tem muito mais do que isso dentro da história, dentro do que é cada um de nós. Para a gente entender, só porque a pessoa tem um problema com álcool, isso significa uma centena de coisas. Não, significa que ela não pode beber e é isso. O resto a gente vai vendo, vai conhecendo, tem variações enormes de pessoa para pessoa. E daí uma coisa que poderia ser facilmente parada e controlada, parando de beber de uma vez por todas, acaba virando uma coisa muito pior, por conta da mentalidade de que beber é essencial para a vida humana, e às vezes você pode ter essa mentalidade, então cuidado, ou
de que quem não bebe tem esse problema moral, que é uma pessoa fraca. Então risca da sua lista isso, porque isso se a gente estiver falando de rio, isso é uma âncora que te puxa para baixo. Isso não tira você dessa situação. Isso só gera uma imagem irrealista e ingênua. Eu cansei de ver alcoolistas que demoram anos e anos para decidir parar de beber, que perdem tempo de verdade, tá? Para buscar ajuda ou para parar de beber por si próprios, porque ficam pensando que são sem vergonhas, que são fracos, com ideias de inferioridade que eles lutam para não se enquadrar, né? Porque daí aquela mentalidade, olha, eu tenho que admitir que eu sou um alcoólatra. Aí a ideia do alcoólatra é uma ideia horrorosa, que ninguém quer assumir e não é nem realista. Não é realista essa ideia do alcoólatra sacana, maldoso. Não é realista. E não é questão de força de vontade. Perder o controle, tá? Perder o controle. E ter o mínimo conhecimento sobre como funciona o cérebro e sobre a dependência ao álcool faz você entender automaticamente que não é uma falha de caráter. Não significa que o caráter não possa melhorar, entende? Não significa que a pessoa não possa se desenvolver como pessoa. Tá, Vitor, mas já falou, já explicou. Então, me explica melhor um pouco. Tá, deixa eu ver aqui. O que eu vou falar agora? Por que ele não consegue controlar? Vou passar por isso rapidamente, daí eu explico como é que de um ponto de vista mais científico, tá? Rapidamente, daí eu falo como lidar no dia a dia. De uma forma mais direta, assim, dicas diretas. Ele não consegue. Por que ele não consegue controlar? Por que tem gente que não consegue controlar o consumo de álcool? Como outras pessoas conseguem. Por causa do cérebro, tá? O cérebro não responde da mesma forma que uma pessoa não alcoolista. E qualquer cérebro é capaz de aprender a ficar assim. Que parte do cérebro? O sistema de recompensa cerebral dele, que é um sistema de recompensa cerebral que move nossos instintos de vida, que mostram pra gente quais comportamentos vale a pena se ter ou não ter mais. A pessoa bebe, esse sistema de recompensa cerebral entende que o álcool é uma grande recompensa, de uma forma exagerada. Normalmente, o que ativa esse sistema de recompensa cerebral são coisas saudáveis. Tipo, você fazer exercício, você se alimentar bem. Só que existem formas doentes ou formas ruins, que não estão ligadas à vida, que ativam demais esse sistema de recompensa cerebral, que a pessoa sente um prazer muito grande, uma tendência a repetir o comportamento. E quando o alcoolista fortaleceu muito, porque é tipo um músculo, bebeu muito durante muito tempo, esse sistema de recompensa cerebral está ativando a 1000. E daí quando ele começa a beber, ele tende a ficar compulsivo, porque a natureza humana foi feita para repetir comportamentos que ativam o sistema de recompensa cerebral. E isso é a correnteza do rio. Então, quando você pensa em convidar o alcoolista que você ama para beber, quando você pensa em convidar ele para tomar só um pouquinho, ou quando você tenta exigir que ele beba moderadamente, fica brava com ele, vai beber comigo e vai beber só isso, você está criando um problema enorme para você. Enorme. Porque se ele conseguir controlar o consumo, você está ferrado. Porque ele vai começar a achar... vocês dois estão ferrados. Porque os dois vão alimentar uma ideia de que é seguro, mas não é. E daí vai ser muito pior, porque vai tender a querer continuar fazendo isso. Continuar exercitando uma parte doente do cérebro, adoecida, do aprendizado adoecido. Ou se ele perder o controle, aí você vai ficar frustrada com ele, vai começar a alimentar toda aquela disputa que eu falei até agora. E daí vai alimentar uma série de pensamentos prejudiciais. Porque daí tem gente que fala assim, Vitor, mas por que ele tem tanto orgulho que ele não pode admitir que ele tem um problema com álcool? E eu te digo, dia após dia, vai sutilmente sendo passada uma mensagem para ele de que se ele não controla o álcool, tem algo errado com ele é incompetente. Dia após dia vai soando essa mensagem. Por exemplo, se você fizer um convite para beber com ele, você vai estar desafiando a capacidade dele. E devagarinho você vai estar alimentando essa mentalidade que faz ele se fechar contra você. Entendeu? Dia após dia. Aí às vezes a pessoa quer resolver isso do nada, mas no dia a dia, quando dá para passar uma mensagem de que, cara, não é grande coisa perder o controle com algo. No sentido assim, isso não significa, não é que não é grande coisa na vida. Isso não significa respeito sobre a sua capacidade como pessoa. Um erro ou uma incapacidade, ou uma vulnerabilidade, não define nós como seres humanos. Não define. Isso é importante ser transmitido com convicção. E a verdade é que se ele tem um problema com álcool que já foi grave, que ele já tentou beber moderadamente e não conseguiu,
Às vezes a pessoa pode tentar várias vezes e ele não consegue várias vezes. Isso significa, cara, que ele nunca mais, provavelmente, nunca mais vai poder beber nem moderadamente. Se ele tentar fazer isso, ele vai perder o controle mais cedo ou mais tarde. Isso é a natureza do alcoolismo. Agora, isso não significa que nunca mais você vai poder conviver com um alcoolista e ter álcool ao seu redor, tá? Não significa que você nunca mais vai poder ir numa festa com amigos e ter álcool ao seu redor. Se o alcoolista que você ama hoje, ele reluta em parar de beber. Mas significa sim que se o alcoolista que você ama ainda não parou de beber, é importante ter um ambiente sem álcool durante um tempo, para mostrar que isso dá para ser feito e que isso pode ser bom. E com o tempo, conforme a sobriedade estiver bem estabelecida, ele estiver bem confiante e de boa com essa ideia, sabe? Estou de boa. A hora que ele estiver tranquilo com a ideia de que, olha, eu não posso mais beber e isso não é tão ruim assim. E dá para viver muito bem sem beber. Aí sim você pode voltar a ter uma vida com álcool moderado ao redor dele, porque daí ele vai, no momento em que ele é capaz de recusar o álcool, que ele é capaz de conviver com isso, mas até que isso aconteça é importante você cuidar com que tipo de exemplos você dá. É tipo, não, eu vou beber, quando ele está ainda sem uma sobriedade sólida, e você vai lá não, vou tomar uma tacinha de vinho hoje à noite, porque é tão gostoso, pode criar uma imagem errada, num momento errado. Pode criar uma imagem, poxa, e eu não posso fazer isso. Entende? Mas com o tempo, isso pode não ser tão importante. Beber álcool deveria ser uma escolha, tanto do alcoolista quanto sua. E pense o seguinte, se para você é muito difícil conviver sem álcool, mesmo que por um período, quão livre é você decidir beber ou não? É uma coisa que precisa ser perguntado, cada um para si próprio. Né? Porque a maioria das pessoas prega que, poxa, álcool é normal, é maravilhoso, faz parte do nosso dia a dia. Mas não é. É uma escolha. Tem gente que prefere beber álcool, tem gente que prefere não beber, e isso não significa nada. A vida pode ser tão ou mais maravilhosa sem álcool. Não é o álcool que torna a vida boa. Então, assim, com o tempo de sobriedade bem estabelecido, você vai poder ter uma vida um pouco mais, sei lá, com um pouquinho de álcool, mas tendo claro que o álcool precisa ser uma escolha, que a escolha pode ser não beber. Agora vem cá, até porque, como é que acontece isso? O alcoolista, se ele está bebendo ainda, se ele está se testando, o músculo, a força de vontade dele talvez esteja mais enfraquecida, né? Só que isso é tipo um músculo. Quando ele começa a ser capaz de recusar o álcool, de digerir bem essa ideia, de que ele pode viver bem sem álcool, que ele pode negar álcool, a força de vontade vai se fortalecendo como se fosse um músculo, porque ela vai sendo estimulada, isso vai se fortalecer e ao longo do tempo ele vai ser cada vez mais capaz de ter vontade de parar de beber e de conseguir dizer não. Mesmo que o alcoolismo tenha começado desde a adolescência, mesmo que os pais ou avós também eram alcoolistas, isso é uma coisa que, essa força de vontade, ela é treinável, ela é estimulada e ela cresce conforme o tempo vai sendo, conforme realmente vai treinando isso. Agora, e se o alcoolista for a pessoa, se não for você que insiste que ele beba, se não for você que está tentando fazer ele beber moderado, e se for ele a pessoa que tenta beber moderado, como é que você vai lidar com isso? Você já reconheceu, agora você sabe que ele não pode beber moderado. Mas ele está tentando. O que você pode fazer? Primeiro, calma, sempre vai ter que respirar um pouco para pensar e vai ouvir, tá? Começa a ouvir. Lembra que eu te falei sobre essas crenças que ficam por baixo da ideia de não admitir, da ideia de tentar beber moderado? Essas crenças precisam ficar claras na sua cabeça, porque eu dei alguns exemplos, mas é importante você perceber quais são as crenças que essa pessoa tem. E você só vai descobrir se você aprender a ouvir. É normal que ele comece a relutar com essa ideia. Isso não significa que ele nunca vai querer parar de beber. Não significa. Agora, se você chegar para ele falando assim, olha, eu assisti o vídeo do Vitor, eu vi que você provavelmente não vai nunca mais poder beber nem moderado, é impossível você beber moderado, e eu vou te dar agora uma notícia diferente. Não é impossível. Não é impossível uma pessoa voltar a beber moderado e não ter problemas. Aí quando eu falo isso, a pessoa fica preocupada. Como assim, Vitor?
Pensa o seguinte, não é impossível que ocorra um acidente de avião. Não é impossível que do nada aconteça uma crise mundial, uma pandemia que afete o mundo todo. É provável? Não é provável. Uma pessoa é capaz um dia, alguém no mundo já conseguiu ter um alcoolismo grave e voltar a beber moderado e não ter mais problemas nunca mais? Talvez tenha acontecido isso. Talvez tenha. Então, não é impossível? Não é. Não é impossível, só que é muito, muito improvável. Então, se você chegar e falar assim, você não vai conseguir, talvez você esteja desafiando e criando mais resistência. Então, assim, tenha consciência de que a imensa maioria não vai conseguir voltar a beber moderado, mas que vale mais a pena você ajudar a pessoa no processo de entender isso por si própria, que o caso dela não vai dar para beber moderado, do que você tentar convencer ele que ele não pode. Começa a ver os sinais, as sutilezas, como ele interpreta cada uma das coisas que acontece. Ele foi lá e tentou beber moderado e se perdeu. E aí, o que ele pensou sobre isso? Como é que, se ele minimizar isso, escuta, como é que ele minimizou? Qual foi o argumento que ele usou? Isso vai te dando pistas de qual é o caminho para criar interesse nele, para criar desconforto nele que faça ele querer parar de beber. Por isso que ouvir é muito importante. Às vezes a gente quer muito falar, mostrar como é que não deixa de ser. Só que você ouvir te dá muito mais qualidade, muito mais tranquilidade, muito mais eficácia. Porque muitas vezes ele já está até consciente de que ele precisa controlar a forma que ele bebe. E daí, se isso está acontecendo, ele está até dividido, ele está tentando beber moderadamente. E se você tentar falar para ele que ele não é capaz, ele tende a querer provar para você o contrário. Natural. Isso simplesmente não vai aumentar as suas chances de ser ouvida. Então, não chega para sentenciar ele. É por isso que a família você precisa estar preparada. Por isso que esse tipo de conteúdo que eu faço é importante para você estar preparada para lidar com isso da forma certa. Senão você vai perder muito tempo. Porque a convicção dele de que ele precisa parar de beber é algo que vai sendo construído. E é assim que vai ser sólido. Qualquer coisa que for construída de uma forma sólida vai ser firme. Se você quiser construir uma convicção, uma casa de palha, aí você pode ter pressa, mas qualquer vento vai derrubar. Então, ao invés de sentenciar, ameaçar e julgar ele, você pode, por exemplo, dizer que você fala, olha, eu sinto medo que o álcool faça mal para você de alguma forma específica, constatável, concreta. E daí você tem que parar e ter claro para você de que você tem medo. Você tem medo pela saúde dele? Você quer passar mais tempo com ele? O que preocupa você? O que você espera dele? Você. E o que ele espera de você? Porque é importantíssimo você entender isso e daí ir fazendo perguntas abertas para ele. Porque, olha, várias vezes eu já perguntei aqui nas minhas redes sociais, por que você quer que quem você ama pare de beber? Qual é a razão? Qual o motivo? E às vezes a pessoa não sabe responder. Então, se você não sabe, você não tem nem os argumentos claros na sua cabeça do porquê e como a sua vida ficaria melhor se essa pessoa não bebesse, fica difícil você vender a ideia de que é melhor, que é vantajoso não beber. Você acaba alimentando só uma ideia de pânico. Pânico, medo, angústia, que dá vontade de o quê? Eliminar, se afastar. Entende? Então, ter essa clareza e poder conversar calmamente. Por isso que eu falo assim, Vitor, mas você está querendo passar a mão na cabeça dele? Não. Por isso que você precisa cuidar de você, cuidar dos seus sentimentos, para você poder ter essas conversas produtivas, fazer perguntas abertas, para conhecer. Para quê? Para ele te dar corda. Ele vai te dando corda para se enrolar, entendeu? Você vai conseguindo contornar a situação muito mais fácil se ele te dá os elementos, se ele te mostra o que ele pensa. Porque daí você sabe o caminho mais fácil se você estiver escutando isso. Então, beleza. Daí falaram o seguinte, além de cuidar de si e manter um bom relacionamento com ele, você precisa não facilitar o consumo de álcool. Ele está tentando beber moderado? Beleza. Então, o que você vai fazer? Você quer que ele pare de beber, não quer? Então tá, você não concorda que ele beba moderado. E você também, agora, está mais esperta,
e sabe que não adianta ficar tentando mostrar que ele é incompetente, que isso aí não vai te ajudar. Então, como é que você pode fazer para mostrar para ele que você não concorda? Que você quer manter um bom relacionamento e ao mesmo tempo que você não quer que ele continue fazendo isso. O que você vai fazer? Aí até perguntaram aqui, Vitor, mas então eu não posso beber na companhia dele? Pensa aqui comigo. Você quer mostrar para ele que não beber é legal, que não beber não é ruim. Você quer mostrar para ele que ficar sem beber não é grande coisa. Por que cargas d'água você vai beber na presença dele? Ai, Vitor, mas beber para mim é muito importante. Pô, é que eu vou ter que me privar de beber só por causa dele? Quem tem problema com álcool é ele. Escuta o que você está dizendo nas entrelinhas, se você pensa assim. Nas entrelinhas você está dizendo, poxa, mas o álcool é maravilhoso, o álcool é muito importante. E cara, graças a Deus que não sou eu que tenho problema com álcool, porque isso deve ser horroroso. É isso que ele escuta quando você quer beber na companhia dele e falando que é ele que tem problema e ele que não pode beber. Então é nesse tipo de situação que você vai influenciando ele a continuar bebendo. Ai, Vitor, mas então eu tenho que mudar? Não tem não. Você vai colher o resultado das suas ações. O que você quer colher de resultados? Aí o seu comportamento vai ter que pagar o preço para ter as consequências positivas, para ter os prêmios que você quer. E eu recomendo fortemente, não beba com ele. Espero ter conseguido explicar o porquê disso. Eu quero beber com ele. Aí, né? Por isso que tem gente que consegue fazer o alcoolista parar de beber e tem gente que não consegue. Tem gente que está disposto a fazer certas coisas, outros não. E está tudo certo. Cada um pode lidar de alguma forma. A mentalidade que eu trago aqui e que eu recomendo, porque eu já vi funcionar, e os argumentos que eu estou te apresentando são esses, para você não beber com ele. E para você não estar com ele quando ele estiver bebendo. Ele está tentando beber moderado, eu vou jantar com ele hoje. Ele disse para mim que vai tentar beber só uma taça de vinho. E Vitor, se ele beber só uma taça de vinho, isso não me incomoda tanto. O problema não é o incômodo, o problema é você estar com ele enquanto ele está bebendo. Você não vai esperar a bomba explodir, você vai desarmar ela antes. Então você não vai estar com ele enquanto ele estiver bebendo. Não por raiva, não por vingança, não por desafio, mas simplesmente como uma forma de mostrar claramente a sua preferência, que é estar com ele sóbrio, que a vida sóbrio é melhor e que tem outras coisas que você acha mais interessantes. E eu diria até mais, se você realmente quer que ele decida se manter sóbrio, eu recomendaria que você não bebesse até que ele já estivesse com uma sobriedade sólida. Não bebesse nada, nem escondida. Porque assim, ou a gente está junto ou a gente não está. Se você tem um amigo que está começando a fazer uma dieta com você e ele precisa emagrecer menos que você, e daí de vez em quando ele vai na pizzaria, que firmeza você sentiria? Então, se você quer mais resultado, eu recomendaria fortemente você entrar junto. Não beber. Pelo menos até ele estar bem sólido nessa mentalidade de não beber. Mostrando que a vida, provando com convicção de que a vida pode ser maravilhosa sem álcool, que não é grande coisa. E essa é a grande ideia. Então é isso, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque eu sempre respondo, ou você pode também perguntar no direct do Instagram, tá? Curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque assim você vai estar me ajudando a divulgar para outras pessoas que também precisam e que também vão se beneficiar dessas informações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!